Perdeu algum papo nosso? Papos que começaram às 4 da manhã? Tá tudo lá no Globoplay, tá? Agora as notícias da sua região e depois o Bom Dia Brasil. Ótima semana e a gente volta amanhã. Amanhã às 4 da manhã. Bom dia! Uma ótima semana também para vocês. Tchau. TV Sergipe, dia e noite, cada vez mais perto de você. Bom Dia Sergipe. Oferecimento Ferreira Costa. Mais de 70 mil itens para você construir, reformar e decorar. Olá, segunda-feira, 27 de agosto, mais uma semana começando. Coragem, meu povo, vamos levantar da cama, porque já amanheceu. Bom Dia Sergipe está no ar com as principais notícias do estado. Muito bom dia, muito obrigado pela companhia. Como você já percebeu, o Bom Dia Sergipe também está com a marca nova, é o nosso novo grafismo, um visual mais leve, mais moderno. Mas o que não muda nunca, nosso compromisso de levar até você informação de qualidade todas as manhãs. Informação que mexe com a sua vida, que mexe com a minha vida. Nós estamos aqui para todo mundo começar o dia por dentro de tudo que está acontecendo aqui no nosso estado. Segunda-feira a gente traz sempre as notícias que marcaram o fim de semana, né? Infelizmente teve acidente grave com morte. A gente vai falar sobre isso aqui hoje. Na madrugada de ontem, um motociclista bateu de frente com uma carreta no quilômetro 195, próximo ao município de Cristinápolis, na região sul do estado. Morreu no local, a carreta ficou atravessada na pista, a gente viu aí, né? Pois é, teve um outro acidente também que aconteceu aqui na capital, na Avenida Beira-Mar, envolveu 2 carros. A gente vai trazer detalhes também desse outro acidente. Deixa eu falar aqui com a nossa repórter, Janaína Rezende. Bom dia para você, Janaína. O que você vai trazer para a gente hoje? Bom dia, Lidervan. Bom dia para todo mundo que acompanha o Bom Dia Sergipe. Então, Lidervan, eu vou falar sobre um alerta que a Secretaria de Estado da Fazenda, né, e o Detran estão fazendo com relação à importância de alterar os dados cadastrais quando se compra ou se vende um veículo usado. Segundo esses órgãos, é importante fazer isso para, por exemplo, o dono, né, o antigo dono de um veículo não ser responsabilizado por uma infração de trânsito que não foi cometida por ele. De acordo com o levantamento feito pela Cefaz, 17 mil veículos em Sergipe estão aí com pendências com relação à alteração de propriedade. E ainda falando sobre veículos, um outro assunto que eu vou falar também é sobre a possibilidade de parcelar em cartão de crédito taxas como o IPVA, licenciamento de veículo e multas. Isso a partir do dia 30 de agosto. Já eu volto para falar sobre esses assuntos, Lidevan. É isso, ninguém quer, claro, pagar multa, mas se tem uma possibilidade de pagar com uma tranquilidade maior no bolso, é bom também, né? Eu falo com você então daqui a pouco, Janaína. Até já, viu? Bom, vamos já conversar com o Thiago Barbosa para saber os destaques do esporte. Bom dia para você, Thiagão. Bom dia, Lidervan. Bom dia para todo mundo, né? Visual novo aí do Bom Dia Sergipe. Vamos falar de Série A2 do Campeonato Sergipano. Tivemos um final de semana movimentado, a primeira rodada da competição, onde tivemos 3 partidas, todas terminaram em 0-0, uma curiosidade aí da rodada. Vamos trazer os detalhes no Bom Dia Sergipe e falar também de Copa TV Sergipe de futsal. Chegamos na semana de estreia da competição e Lidervan tem time que contratou um jogador nível seleção brasileira para disputar e abrilhantar a Copa TV Sergipe de futsal. Vamos trazer todos os detalhes aqui no Bom Dia. Muito bom, e a partir de hoje o esporte não é só no finalzinho do jornal não, né, Thiago? Thiago vai estar com a gente ao longo dessa edição. Eu volto a conversar com você daqui a pouco então, viu? Até mais. E ó, nós vamos falar também do Cadastro Nacional de Adoção que foi lançado na semana passada. É um sistema todo informatizado que cruza os perfis das crianças, das famílias habilitadas para agilizar o processo de adoção, que às vezes a gente sabe chega a levar anos. Eu vou conversar aqui no estúdio com o juiz Haroldo Luiz Rigo da Silva, que é secretário do Fórum Nacional dos Juízes da Infância e Juventude Protetiva. Você pode participar, mande perguntas pelo WhatsApp 981 16 94 48, 981 16 94 48.
E não é só isso não, viu, gente? Tem muito mais. Vamos ver agora os outros destaques dessa manhã. O domingo foi movimentado na Orla da Atalaia, aqui na capital. A 17ª edição da Parada LGBT reuniu uma multidão para falar de intolerância e diversidade. Um projeto da Universidade Federal de Sergipe tem ajudado pessoas que sofrem com dores nas costas. Vamos mostrar as estratégias de instituições filantrópicas para driblar a crise econômica. A concentração de renda no Brasil. Especialistas comentam sobre a quantidade de milionários no país e a distância deles para os mais pobres. Uma exposição na capital reúne peças do acervo particular do sergipano Valtênio Santos Santana de Nossa Senhora das Dores. O colecionador de memórias é o Museu Caipira. Tudo isso você confere a partir de agora. Bom dia, Sergipe! Você está se preparando para sair de casa? Quer saber como está o trânsito nesse comecinho de segunda-feira? Ao longo dessa edição, a gente vai trazer aqui informações, mostrar as vias mais movimentadas, onde o trânsito complica mais nos horários de pico, começando pela Avenida Beira-Mar, por onde passam veículos que vêm de todas as partes da cidade, né? Deixa eu falar com a Denise, ela vai mostrar um pouco para a gente a situação por lá. Bom dia para você, Denise! Oi, líder. Bom dia para você, bom dia a todos. A gente fala ao vivo aqui da Avenida Beira-Mar, na zona sul da capital sergipana, uma das mais movimentadas, né, da nossa cidade. E olha, o trânsito ainda está tranquilo, mas já vem aumentando um pouquinho, né, o fluxo de veículos, porque aqui, como você bem citou, é o principal, né, a principal via de acesso, Zona Sul, Centro, ou seja, né, uma via de grande movimento, mas por enquanto o pessoal ainda está saindo de casa, né, sem nenhuma complicação, afinal de contas, né, o dia amanhecendo, pouca gente ainda, né, saindo de casa, então o trânsito está bem tranquilo por aqui, viu? E ao longo dessa edição a gente vai mostrar então como é que vai ficar esse trânsito, tanto aqui e em outras vias também da capital, porque vai ter mudança, viu, no trânsito. Então a gente vai trazer essas informações para o pessoal de casa, né, para quem já está se preparando para sair, porque tem uma mudança importante então hoje em outro ponto da cidade, então a gente vai continuar mostrando aí, né, e vamos falar sobre essa mudança para que você já fique então inteirado. Então já eu volto com essas informações. Líder. Muito bom, Denise. Cedinho ainda, né? 6h07, então o trânsito, o fluxo começa a aumentar a partir de agora, muita gente indo trabalhar, levar os filhos para a escola. Nessa manhã que começou chuvosa aqui na capital, eu volto a falar com você daqui a pouco, então, para a gente trazer mais informações. Como eu disse, hoje a gente vai falar de trânsito, a edição toda aí, trazer essas mudanças. Daqui a pouco eu te chamo, então, para a gente atualizar todo mundo, deixar todo mundo bem informado e para que todo mundo saia de casa escolhendo o melhor trajeto, o melhor caminho. Eu falo com você daqui a pouco, viu? Até já. E olha, gente, infelizmente o fim de semana foi de acidentes com mortes envolvendo motociclistas na BR-101, viu? Na madrugada de ontem, um condutor bateu de frente com uma carreta no quilômetro 195, próximo ao município de Cristinápolis, na região sul do estado. Ele morreu no local. A carreta ficou atravessada por várias horas, provocando a interdição da pista, que só foi liberada por volta das 8h30 da manhã desse domingo. Na sexta-feira à noite, 2 homens que também estavam em uma motocicleta morreram após baterem contra um caminhão, né, na altura do quilômetro 177 da BR-101, próximo ao município de Umbaúba, também no sul do estado. Ontem teve a 17ª edição da Parada LGBT na Orla da Atalaia, aqui em Aracaju. Muita gente se divertiu e levantou a bandeira contra a intolerância. As 7 cores do arco-íris tomaram a passarela do Caranguejo, Orla de Aracaju. Durante o evento teve muito brilho, fantasias e também preocupações políticas da causa LGBT. Gays, lésbicas, os bissexuais, as transexuais, eles vêm à rua protestar contra o preconceito, a discriminação e toda forma de violência. Eu acho que é uma festa que é para unir todas as pessoas, familiares, sem discriminação. A edição este ano trouxe como tema Intolerância gera violência, pela diversidade contra o conservadorismo. A gente vive um cenário de avanço do conservadorismo que é uma ameaça direta à existência da população LGBT. 4 trios elétricos com músicas de ritmos variados fizeram a festa dos participantes. Tinha muita gente dançando, mas também desfilando na avenida, mostrando a beleza, o glamour e, principalmente, deixando seu recado.
É muito gratificante ver que a gente tem um espaço e a gente pode se sentir confortável e a gente mostrar que somos pessoas normais como todas as outras. Na parada LGBT também compareceram pessoas como a dona Andraína. Ela levou a família dela porque queria saber o quê? Gosto de ver os jovens, né? Ela é também, o coração é de jovem. A idade já sabe, né? Mas o coração é de jovem. A Josi também apareceu na orla com a família dela para prestigiar o evento. Como eu sou blogueira, eu quis conhecer para fazer umas gravações e mostrar a minha maquiagem. Esta foi a 17ª edição da parada LGBT em Sergipe. Mais um dia para enfatizar a importância da visibilidade e de protestar contra a discriminação. É necessário para diminuir a quantidade de preconceito no nosso país, que é muito grande, infelizmente. E a seguir, a gente vai mostrar um projeto universitário que tem ajudado muita gente que sofre de dor lombar, tá? Segundo a Organização Mundial da Saúde, esse tipo de dor atinge 80% da população mundial, apontado como a segunda maior causa de visita aos médicos, hein? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Tem mais Thiago Barbosa com as notícias do esporte. Ele vai contar uma novidade aí do Itabaiana para a Copa TV Sergipe de futsal daqui a pouquinho. Vamos para o intervalo com a turma da tia Anice e da tia Sandra. Bom dia, um grande abraço para essa turminha toda aí, para a tia Anice e para a tia Sandra também. Boa semana para vocês. Imagem de Aracaju, tempo fechado aqui na capital, 6h11. A gente volta já já. Para você que é estudante, professor ou trabalha no campus São Cristóvão da Universidade Federal de Sergipe, hoje tem expediente normal, tá? A informação foi confirmada ontem de manhã pela assessoria de comunicação da instituição, logo após a conclusão do trabalho de recuperação dos cabos da linha de transmissão de energia no campus, os cabos que foram danificados, por um curto-circuito na sexta-feira à tarde. Com isso, o acesso ao campus precisou ser interditado e centenas de alunos ficaram sem aulas, tanto na sexta-feira à noite quanto no fim de semana. Mas hoje está tudo normal, então, por lá. Tão comum quanto a dor de cabeça é a dor lombar, né? Pois é, a segunda maior causa de visita aos médicos, tá, gente? Segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% da população sentem dor lombar. E um projeto universitário tem ajudado muitas pessoas que sofrem há mais de 3 anos com esse problema. Cibele procura ter uma rotina normal, mas tem situações que não ajudam. Todas as vezes que eu preciso me abaixar para pegar algo que está no chão ou então algum peso, eu sinto muita dor. A dor lombar é a segunda maior causa de visitas de pacientes aos médicos, só perde para a dor de cabeça. É um problema que atinge mais de 80% das pessoas no mundo, segundo dados da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Inclusive, é a maior causa de afastamento do trabalho em pessoas que têm menos de 45 anos. Mas a Cibele não quer que isso aconteça. Uma saída foi buscar ajuda profissional num projeto de fisioterapia da Universidade Federal de Sergipe, voltado para pessoas que estão sofrendo com dores crônicas na região lombar há mais de 3 anos. Esse projeto é uma iniciativa do Luiz Fernando, que está concluindo o mestrado na instituição. A gente trata esse paciente com exercícios simples e a gente tem o objetivo de reinserir ele de volta às suas atividades habituais, que por vezes é limitada devido à sua condição atual. Quem participa tem direito a sessões de fisioterapia de forma gratuita. A ideia é fazer com que essas pessoas saiam do consultório com noções claras para amenizar as dores e ter melhor rendimento no dia a dia. O principal fator de risco que a gente tem observado nesses pacientes é o baixo nível de atividade física, né? Então, a maioria desses pacientes eles não têm o nível de atividade física recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Então, aqui na população sergipana, por exemplo, somente 38% da população pratica algum tipo de atividade física e desses só 22% praticam o nível recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E isso gera um grande impacto na saúde e na função dessas pessoas que a gente agora tenta recuperar.
O projeto tem como foco dar assistência a pessoas com dores lombares provenientes de hérnia de disco e dor de ciático. Mas esse professor da universidade explica que o público com outros problemas lombares também recebe atendimento. Os pacientes que não têm dor irradiada e têm outras causas, eles estão entrando em outros grupos de pesquisa, outras pesquisas, tá, do nosso grupo de pesquisa de funcionalidade humana, que tem a sede lá no Hospital Universitário. A Cibele até agora só participou de 2 sessões, mas já está sentindo a diferença. Eu estou na minha 2ª sessão e a dor já cessou aparentemente uns 50%. Não é saudável sentir dor. Então, eu preciso então, seguir confiante nesse tratamento para eu poder voltar às minhas atividades normais. O Centro de Meteorologia de Sergipe prevê uma segunda-feira de tempo nublado e chuva rápida em todo o estado ao longo do dia. A temperatura deve chegar aos 30 graus, mínima 18 graus. Máxima prevista para Telha, 30 graus, 29 em Malhada dos Bois e 27 na Barra dos Coqueiros. Vamos abrir agora o nosso mural de fotos, para ver as fotos que vocês sempre mandam para a gente pelo nosso aplicativo. Continuem mandando, hein? Você na TV Sergipe, participar é muito fácil. Lembre de colocar no assunto a hashtag Eu no Bom Dia Sergipe. Vamos ver a primeira foto do Ednei, da Orlinha do Bairro Industrial. Olha só que bonita a foto que ele mandou para a gente, mostrando a ponte Aracaju Barra. Obrigado, Ednei, pela sua participação, viu? O Genilson Santos, do bairro Farolândia, Zona Sul de Aracaju, fez essa foto aí pra gente, mandou também. Obrigado, Genilson. Viviane Lisboa, povoado Lagoa Funda, Gararu, no Alto Sertão, mandou a foto pra gente também, participou. Obrigado, Viviane. E por último, a foto é do Hélio Dantas, da Avenida Rio Branco, aqui na capital. Mandou pra gente também a foto pelo aplicativo. Olha só que linda a foto do Hélio. Obrigado a todo mundo pela participação, viu? Deixa eu falar com o Thiago Barbosa aqui mais uma vez, para ele trazer mais notícias aqui para a gente do esporte. Tiagão, o que você conta agora? Então, Lidervan, vamos falar agora de Copa TV Sergipe de futsal. A gente já chegou na semana de estreia da competição, começa no próximo sábado. E como eu falei, o mercado da bola no futsal sergipano já está se movimentando aí bastante. Muitos jogadores aí aparecendo como reforços nas mais diversas seleções. Neste fim de semana, a seleção da capital, Aracaju, anunciou o Tony Almeida, a ala pivô Tony Almeida, né, que foi campeão da Copa no ano passado por Lagarto, já teve passagem por vários clubes importantes do futsal sergipano também, foi campeão sergipano pelo Real Moitense, foi contratado pela seleção de Aracaju e Itabaiana, que estreia no sábado que vem contra a Areia Branca, vai ter no seu comando o galego, o multicampeão galego, e por isso, naturalmente, a seleção de Itabaiana já aparece como uma das grandes favoritas à conquista do título da Copa TV Sergipe de futsal. Está contratando um time muito forte, com muitas estrelas, entre elas uma estrela que já teve passagem pela seleção brasileira. É o seguinte, a seleção de Itabaiana fez nas suas redes sociais uma enquete perguntando para o torcedor qual jogador da seleção brasileira ele gostaria de ver na equipe do Itabaiana. As opções eram o Betão, o Vander Carioca e o Lenísio. E com 38% dos votos, o Betão ganhou a eleição, foi o preferido da torcida do Itabaiana. O Itabaiana já correu atrás do Betão e o Betão disse que topa, vai jogar a Copa TV Sergipe de futsal pela seleção de Itabaiana. E ontem ele já mandou um recado aí para a torcida do Itabaiana. Vamos acompanhar. Fala, galera tricolor, aqui quem tá falando é o Betão. Muito feliz em ser convidado por vocês para disputar Copa TV Sergipe e não espero o momento de estar aí disputando jogos aí nessa grande cidade, beleza? Tamo junto, abraço! Tá aí, mais uma presença de peso na Copa TV Sergipe de futsal, que ao longo de sua história já trouxe muitos jogadores importantes, jogadores que têm nome mundial, que já tiveram passagens pela seleção brasileira. Lagarto tem o goleiro Rogério, que é sergipano, já foi campeão mundial pela seleção brasileira. O próprio time do Lagarto trouxe o Lenísio no ano passado, que também foi campeão com o Lagarto da Copa TV Sergipe de futsal. E agora o Betão chega para brilhantar a competição, né? O Betão tem
39 anos, é ala, já teve passagens aí pela seleção brasileira, foi campeão mundial pelo Brasil em 2008, passou pelo Carlos Barbosa, pelo futsal espanhol, enfim, tem um currículo extenso e vai jogar a Copa TV Sergipe de futsal. É isso aí, gente. Ó, a partir de hoje, na verdade, a gente vai falar bastante de Copa TV Sergipe de futsal aqui, né, Thiago? Com certeza, é isso aí. Então tá, daqui a pouco eu te chamo, daqui a pouco daqui a pouco eu te chamo de novo e a gente fala mais sobre as notícias aí do fim de semana. Valeu? Tá certo. Até mais. Gente, mais um intervalo. A seguir a gente traz as informações do Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais. A Janaína vai até explicar pra gente daqui a pouco o que é isso, né, Janaína? Isso mesmo, Lidervan, é um evento que vai reunir estudantes, professores, pesquisadores, técnicos e produtores na Universidade Federal de Sergipe, em São Cristóvão, e já eu trago todos os detalhes. Lidervan. Tá certo, Janaína, obrigado, te chamo já então. Vamos mostrar também as estratégias de instituições filantrópicas para driblar a crise econômica, viu? Com a diminuição das doações, de voluntários também, né? As ONGs estão com dificuldades para manter o trabalho solidário e estão buscando alternativas nesse momento difícil. A gente vai trazer os detalhes já até despertar para alguém que quiser ajudar, né? Aqui no estúdio vamos falar sobre o Cadastro Nacional de Adoção e como esse sistema vai agilizar o processo de adoção no país. O cadastro foi lançado na semana passada. E tem mais trânsito também de um outro ponto da cidade. Eu volto com Denise falando sobre isso daqui a pouco. Vamos para o intervalo com a Aline, que mandou o vídeo da filha dela, Alice Cauane. Alicia, e o Bom Dia Sergipe volta? Bom dia para você, Alicia. Boa semana, um beijo. Agora 6h23. Gente, a crise econômica que atingiu o Brasil nos últimos anos não afetou só o comércio, a indústria, a construção civil, não, viu? As instituições filantrópicas também estão com muita dificuldade para manter o trabalho solidário que prestam as pessoas que mais precisam, né? Para sair dessa situação, uma associação beneficente aqui da capital está apostando em uma alternativa muito comum no mundo dos negócios, a consultoria. Há 8 anos, a vida de Dona Luzia é um vai e vem constante. Ela mora em Poço Verde, interior de Sergipe, e toda semana precisa estar na capital porque o marido faz tratamento contra o câncer. O que alivia essa maratona é o apoio que eles recebem de uma instituição. Se eu estivesse em outro lugar, ia tendo muita despesa, né? A gente dorme, a gente come, a gente anda, leva a gente à hora certa, pega a gente o horário certo. O local que tem dado suporte de forma gratuita à família de Dona Luzia e mais 280 pessoas por mês é a CASE, Associação de Apoio a Adultos com Câncer do Estado de Sergipe, que existe há 17 anos na capital sergipana. Uma ONG que, assim como outras no estado, tem passado por momentos difíceis com queda na arrecadação. Segundo a presidente, as doações caíram cerca de 30% nos últimos 2 anos. Dificuldades realmente são muitas. É uma batalha tocar um trabalho como esse, um projeto como esse, na época de hoje, onde o país está passando por essa crise, né, tremenda. Essa situação reflete no dia a dia da instituição. Só que a gente está aqui é para contar o outro lado da história. Ou seja, que mesmo em momentos de instabilidade dá para virar o jogo e voltar a crescer. A estratégia usada para driblar a crise é o investimento em consultoria. Há pouco mais de um mês, aulas têm sido ministradas para qualificar os profissionais. Nós fazemos todo um processo de análise, entendeu? Tanto na área comportamental, como na área estratégica, como na área técnica, certo? Então, nós fazemos todo esse aparato. A partir daí, nós possamos ver algumas estratégias que podem ser realmente implantadas e aí nós conseguimos, né, enfrentar todo um processo que a gente consegue viabilizar com essas pessoas. Outro objetivo desses treinamentos é observar o potencial de cada pessoa e valorizar o que ela tem de melhor a oferecer no trabalho. Nós fizemos já alguns remanejamentos de pessoas que às vezes estavam num cargo, né, que poderia dar um processo mais elevado para esse nosso atendimento humanizado, né? Pessoas que têm já uma capacidade, pessoas que já têm um interesse, pessoas que já têm um brilho no olhar, pessoas que a partir do momento que ela passa a ser mais capacitada, ela começa a enxergar um pouco mais a sua missão, que esse é o nosso processo também, né? Fazer com que essas meninas vejam qual a missão delas, o porquê elas
estão aqui. Uma profissional que foi promovida dentro da ONG durante esse período de capacitação foi a Carla. Ela trabalhou durante 3 anos na associação como secretária, mas já teve experiência em outras empresas como supervisora de telemarketing. Agora ela retorna à função. Através da experiência que a consultoria está passando para as operadoras, vai facilitar a forma com que elas vão trazer mais novos contribuintes para a instituição e até mesmo manter aqueles que já ajudam a instituição. Carla entende a importância de um bom atendimento no serviço de telemarketing, porque é daqui que vem 80% das doações para a instituição. Por isso, as meninas tentam colocar em prática, ainda com mais carinho, o aprendizado. É que eu estou ligando, senhora Vânia, para agradecer a especial ajuda da senhora, que é sempre de uma grande importância, e saber se esse mês, mais uma vez, podemos contar com a sua ajuda. Pode ser, senhora Vânia? Graças a Deus. Que Deus abençoe, senhora Vânia. Tenha uma boa tarde. Muito obrigada, viu? Até logo. São tentativas para não desfazer um trabalho de longa data que tem ajudado pessoas tanto de Sergipe quanto de estados vizinhos. Ações que são comemoradas por quem realmente precisa e acredita que em algum momento a dor vai passar. Deus é quem ajuda nós e vai dar tudo certo. Com o apoio de Deus e o apoio das amigas, né? Vai dar tudo certo, sim. Ó. Se você quiser ajudar a instituição, né, a casa, os telefones, ó, 3241-1177, está aparecendo aí, e o 3241-9610. Lembrando que tem muitas instituições filantrópicas, né? A gente conhece várias. Então, quer ajudar alguma, não que não seja essa, mas outra, de repente, uma perto da sua casa, uma que você conhece o trabalho, só procurar, ajude lá. E lembrando que qualquer ajuda é bem-vinda. Essas instituições estão sempre de portas abertas para qualquer ajuda, viu, gente? Pesquisadores, estudantes, professores, produtores e técnicos vão se reunir a partir de hoje na Universidade Federal de Sergipe, em São Cristóvão, para o 11º Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais. A gente vai trazer as informações para a gente, vai explicar, né, também, Janaína, o que significa esses sistemas, o que significam esses sistemas agroflorestais. Então, Lidervan, esse evento, né, já foi realizado aí em várias cidades do Brasil e Aracaju este ano foi a cidade escolhida, né, para a realização desse congresso. Eu vou conversar agora com o Ivan Crespo, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Sistemas Agroflorestais. Bom dia para o senhor, muito obrigada pela sua participação. Então, Lidervan passou a pergunta para mim, eu vou passar a pergunta para o senhor, né? O que são esses sistemas agroflorestais, né, e por que é tão importante estudá-los? Bom, o sistema agroflorestal é um modelo de produção integrada que contempla a presença de árvores, culturas agrícolas e, eventualmente, a presença de animais. Então, é um sistema diversificado de produção que leva ao uso otimizado do ambiente. Então, serve então para recuperar uma área, por exemplo, degradada, é isso? Entre as várias finalidades desses sistemas, uma delas é recuperar áreas degradadas, né? Mas são várias outras funções. A função mais importante é a de produzir, ou seja, é um sistema de produção, não é? Um sistema diversificado de produção. Então, interessa bastante, né, aos produtores. Sem dúvida, porque o sistema agroflorestal contempla perspectivas muito interessantes do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental. Então, é um sistema bastante atualizado, né, que provê a perspectiva de multiprodutos, a oferta de multiprodutos e o uso otimizado do ambiente. Esse congresso, né, realizado pela Sociedade Brasileira de Sistemas Agroflorestais. Que entidade é essa? Perfeito. A Sociedade Brasileira de Sistemas Agroflorestais promove os congressos brasileiros de sistemas agroflorestais em todo o país há muitos anos, há 24 anos. Não é? E ela tem estruturado, né, em toda a sua forma, em sua composição, pesquisadores, professores, técnicos e outros profissionais, né, de outras áreas, na sua estrutura, na sua composição. É uma sociedade que tem como único objetivo promover, fazer a difusão e contribuir para o desenvolvimento dos sistemas agroflorestais no Brasil. Ok, deixa eu conversar também com o Mário Campos, né, que é professor da Universidade Federal de Sergipe. Muito obrigada pela sua participação. Bom dia. É um evento, né, que acontece a cada 2 anos e é o mais importante fórum, né, que trata de sistemas agroflorestais da América Latina, não é isso? Certo. Bom dia a todos. Nós estamos aí trabalhando, né, a cada 2 anos
E Sergipe foi contemplado de 2000 para 2018, voltado para o bioma Caatinga, principalmente no semiárido. Então, nós estamos aqui recebendo mais uma vez todo um grupo de pesquisadores, né, para discutir a temática dos sistemas agroflorestais para se trabalhar o bioma Caatinga. Então, a gente está esperando aí, entusiasmado para receber toda essa equipe de profissionais e de agricultores que estão já chegando em Sergipe, e nós estamos aqui segurando as diretrizes dentro do sistema para a gente trabalhar da melhor maneira possível, mostrando que o Sergipe, o bioma Caatinga, tem um potencial incrível para a utilização de sistemas agroflorestais. A importância, né, desse evento aqui sendo realizado aqui em Sergipe, já que vocês estão estudando esse bioma tão importante para o nosso estado. A importância é que, pela primeira vez, ao longo de 22 anos de congresso, outros biomas foram tratados com bastante intensidade, e o bioma Caatinga sempre não teve esse almejo de se reunir dentro dessa temática. Então, uma das discussões que tivemos no último congresso foi trazer o primeiro evento para cá e a gente discutir sistemas agroflorestais que estão já sendo produzidos dentro do semiárido e não é bem difundido para outros estados. Ok, muito obrigada pelas informações de vocês. Bom evento. Só lembrando, né, que o congresso começa hoje na Universidade Federal de Sergipe, em São Cristóvão. Líder Van. Isso, obrigado aos nossos entrevistados. Bom evento, viu? Obrigado você também, Janaína, pelas informações. O prefeito da cidade de Ribeirópolis, Antônio Passos, se envolveu em um acidente de trânsito ontem à noite na Avenida Beira-Mar, na zona sul da capital. Segundo a família, estavam ele e a esposa no veículo que foi atingido por um outro. Ainda de acordo com a família, felizmente, ninguém ficou ferido, teve apenas danos materiais. A gente continua falando de trânsito, deixa eu chamar a Denise, ela está lá na Avenida Augusto Franco agora, um outro ponto, né, aqui da capital, que é bastante movimentado no início de manhã. Ela está com um novo superintendente da SMTT, que vai falar para a gente sobre uma alteração que vai acontecer aí, né, Denise? Já é a partir de hoje essa mudança? Isso mesmo, né? Mais uma alteração do trânsito para tentar garantir mais mobilidade, né? Vou conversar aqui agora com Carlos Renato Teles Ramos, ele que é superintendente em exercício da SMTT. Muito bom dia, superintendente. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. A gente fala, né? Começa falando um pouco sobre mobilidade, porque... Poxa, teve um probleminha aí com Denise, né? Mas daqui a pouco eu volto a falar com ela aqui para trazer essas informações para a gente, porque falou em trânsito e mudança de trânsito, é importante todo mundo ficar atento. Outro assunto muito importante, foi lançado o Cadastro Nacional de Adoção, um sistema online que cruza os perfis das crianças, das famílias habilitadas, agilizando um processo que às vezes chega a levar anos. Esse sistema, gente, é alimentado com informações, fotos, vídeos das crianças e das famílias, programado para identificar e ligar esses perfis compatíveis. Esse é o objetivo desse sistema. Eu vou conversar aqui agora com o juiz Haroldo Luiz Rigo da Silva, que é secretário do Fórum Nacional dos Juízes da Infância e Juventude Protetiva, para falar com a gente sobre esse tema. Você também pode participar mandando perguntas pelo WhatsApp, tá? É o 98116-9448. Bom dia, doutor Haroldo. Obrigado pela participação aqui com a gente, né? Obrigado. Eu falei sobre a agilidade, eu acho que um ponto fundamental é esse, né? Porque além de agilizar esse processo todo, você acaba também desafogando uma situação e às vezes muitas pessoas que estavam envolvidas no processo vão estar livres também para desenvolver outras funções. É verdade. Nós tivemos duas grandes mudanças de 2017 para cá. Nós tivemos uma mudança legislativa, a Lei 13.509 de 2017, passou a fixar determinados prazos, a diminuir prazos existentes, para dar um pouco mais de agilidade ao processo, desde o acolhimento institucional até a eventual adoção ou até o retorno da família, mas os prazos foram reduzidos. Ou, em alguns pontos onde não existia prazos, foram criados. E agora, essa mudança de perspectiva que nos traz o novo cadastro. O novo cadastro, ele faz uma junção de dois cadastros. Então, nós tínhamos dois cadastros que tinham
uma função de controle, é o Cadastro Nacional de Adoção e o Cadastro Nacional de Acolhimento, né? E hoje, com a junção desses dois cadastros e a inclusão de algumas ferramentas no novo cadastro, ele passa a ser uma ferramenta de gestão. Certo. Então, isso muda muito a perspectiva da utilização desse cadastro. Como eu falei que é um cadastro alimentado por muitas informações e cruzando todas essas informações, a ideia é que, por exemplo, um juiz responsável por um caso, ele receba uma informação de que, de repente, apareceu um perfil compatível? Isso. E mais do que isso, o novo cadastro nos dá uma funcionalidade que nós não tínhamos no cadastro anterior. Ele permite que se utilize uma consulta com uma extensão um pouquinho do perfil. Vamos supor que eu não encontre um pretendente no exato perfil. Certo. Eu posso estender um pouco o perfil, na perspectiva sempre da criança e não do adotante, e buscar pretendentes, a partir daquele perfil estendido, o pretendente que se aproxima daquele perfil inicialmente para onde ele está aberto. E aí a vara fazer o contato com esse pretendente para ver se ele tem interesse em modificar um pouquinho o perfil dele e em busca dessa... Isso é muito bom também, porque muitas vezes esse processo também acaba demorando por causa das exigências de cada família em determinados perfis, né? Perfeito. E aí é um processo longo, porque a gente fala muito sobre isso, às vezes que é criança, né, muito pequena, ou recém-nascido, ou menino. A quantidade de exigências colocadas, isso acaba também impactando nesse processo. De repente, você tem ali disponível um perfil que não é tanto aquele, mas que esse casal pode se encaixar e falar, se for para agilizar o meu processo, por que não, né, receber esse perfil diferente? Isso é muito bom também. É verdade. Nós temos hoje, por exemplo, mais ou menos um pouco mais de 500 crianças no cadastro do acolhimento nacional em Sergipe. Certo. Né? Nós temos aí pretendentes cadastrados em torno de 230, 250. Nos últimos meses tem oscilado entre 230 e 250. E nós temos hoje 31 dessas 500 e poucas crianças, 31 que estão prontas para adoção. Certo. Então, essa ferramenta de gestão, ela tem hoje uma parte das funcionalidades que são alertas. Então, esses alertas vão identificar para o juiz e para a equipe que está trabalhando no sistema de justiça, indicadores em vermelho, em verde, né? E eles vão mostrando o que está atrasado dentro da sistemática da previsão legal dos prazos estabelecidos na lei, vão mostrar para a gente os alertas da criança. Hoje vai ter uma vinculação automática e nós vamos poder ver esses alertas indicando que houve a vinculação automática e aí isso vai informar o juiz e com 15 dias, não sendo tomada providência, informa o pretendente, que o pretendente procura a vara. Então, hoje nós temos toda essa mudança de... Muito bom, é uma funcionalidade também, né? Porque a gente sabe que as famílias que estão nesse processo vivem uma ansiedade muito grande, uma expectativa, e a ideia é justamente essa, né? É poder realizar o quanto antes o sonho dessas famílias que estão em busca, né, por um filho, né, uma adoção. O senhor trouxe para a gente algumas informações aqui sobre esse cadastro. Vamos colocar aqui no telão, vou pedir à produção para colocar. O senhor pode falar para a gente, são os principais pontos, né, aqui? Isso. Nós temos esses principais pontos que já foram incorporados, tá, na modificação, né? Então, a integração do Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas com emissão de guias de acolhimento e desligamento, né? Com o cadastro de adoção. Então, há uma integração desses dois cadastros. Então, a criança passa a ser acompanhada desde o momento onde ela é acolhida até a providência que foi adotada, mesmo que ela volte para a família natural, a destituição do poder familiar, e a adoção em si. Então, a gente tem todo esse acompanhamento. A busca inteligente, né? Toda noite vai ser feita uma varredura automática, né? Entre o perfil da criança e o do pretendente. E essa varredura vai aparecer na nossa página de alerta que houve a vinculação. Certo. Nós temos 15 dias para tomar uma providência. Essa providência não sendo tomada em 15 dias, esse alerta dispara uma comunicação automática para o pretendente, para que ele procure a vara da infância, informando que ele foi vinculado a um perfil de uma criança. Então, tudo isso vai acelerar, né? A emissão desse alerta para o juiz e corregedoria, em caso de demora nos prazos do processo de crianças acolhidas, né?
Então, se tiverem os prazos todos cumpridos, regular, vai estar sempre o sinal verde, não há pendência. E se algum prazo for excedido, ele sai desse contador do verde, vai para o contador do vermelho, e aí nós podemos acessar gerencialmente esse dado e dar a prioridade adequada. Dinamismo, o dinamismo, né? O cadastro dinâmico, né? Acesso dos pretendentes. Então, o pretendente ele vai poder fazer o acesso. Na página inicial do login, ele vai ter um acesso para pré-cadastro, onde ele vai colocar os seus dados, e aí ele leva a documentação na vara, e na vara, com a documentação completado esse cadastro dele. Nós vai ter também um acesso onde ele vai poder acessar e reconhecer onde ele está na fila, ele vai poder ver a questão da mudança do perfil. Ele vai poder acessar para mudar algum contato, ele mudou de telefone, mudou de e-mail, ele acessa e ele mesmo faz essa alteração. A busca aproximada dos perfis que a gente conversou, né, que a gente vai poder estender para poder tentar buscar o aproximado, né? E a inclusão de informações de organismos internacionais. O cadastro ele tem uma parte onde nós cadastramos as instituições de acolhimento e as famílias acolhedoras, né? E hoje aí há essa previsão também dos organismos internacionais que a gente vai poder colocar no cadastro. Muito bom. Doutor Haroldo, chegou a pergunta para a gente aqui no WhatsApp, vamos chamar aqui no telão também para ver. Vamos lá responder aqui a primeira pergunta. A Andréia, de Nossa Senhora do Socorro. Quem já tem cadastro no Sistema Nacional de Adoção, precisa atualizar ou é automaticamente? É automaticamente. Vai haver a migração desse dado para o sistema. No dia 14 de setembro. O sistema foi lançado agora no dia 20 de agosto, né, em Brasília, e foi feito um curso nos dias 21 e 22. Então já participaram, aqui de Sergipe foi uma colega nossa, juíza, e 2 servidores da Coordenadoria da Infância, eles foram para essa capacitação. E no dia 14 de setembro haverá a migração do sistema. Em seguida, o CNJ deve lançar o calendário para o início de funcionamento do sistema em cada estado da federação. Entendi. Tem mais uma pergunta, vamos responder aqui, acho que dá tempo. Michele, de Aracaju, nesse sistema tem como saber a colocação no Cadastro Nacional de Adoção? Tem sim. O cadastro novo vai permitir que a própria parte que está cadastrada, ela faça o acesso e veja a sua posição. Lembrar que essa posição, ela tem uma posição a partir da data onde a habilitação dela foi homologada pelo juiz. Uma vez homologada, ela entra no sistema. Se ela, por exemplo, inicia com um perfil mais fechado e com o tempo ela vai abrindo o coração para um perfil onde ela diminua o grau de exigência, é possível, aí ela vai mudando de colocação a depender desse perfil. Mas ela sempre vai garantir a data de habilitação. Muito bom. Muito bom. Tem mais uma pergunta, gente? Cabe mais uma pergunta aqui? A gente tem outras informações que o senhor trouxe para a gente. Vamos colocar aqui, então, esse segundo telão. Pronto. Vamos lá. Essas são funcionalidades que ainda não foram incorporadas. Eles estão terminando de desenvolver o sistema. Vamos citar, então. O acesso aos pretendentes por login e senha para solicitação de alteração do perfil da criança desejada. Informação sobre pretendentes com relatório social, psicológico e antecedentes criminais atualizados. Lembrar que hoje, com essa unificação dos cadastros, nós vamos ter numa base todas as informações dos pretendentes, todas as informações da criança e todo o histórico da criança, do acolhimento, até que ela tenha o retorno para a família, né? Ou a colocação em família substituta, ou que eventualmente pode chegar à adoção, né? Inclusão de fotos, cartas, essa é uma funcionalidade que eu acho que deve demorar um pouquinho mais, né? Desenhos e vídeos de crianças para acesso de pretendentes autorizados pelo juiz, isso de forma segura, né? Esses dados eles vão guardar um sigilo, mas as pessoas que já estão habilitadas, elas vão poder acessar uma informação para ter um contato mais humanizado e próximo da criança, né? A geração de dados públicos, gráficos, estatísticas sobre pretendentes e crianças. Nós temos uma funcionalidade de filtros que permite N cruzamento de dados para poder se trabalhar em relatórios nessa perspectiva, né? Preenchimento de pré-cadastro por pessoa que deseja adotar e agendamento na vara da infância, né? Nesse caso, ela vai em casa mesmo acessar o sistema, fazer o pré-cadastro e depois ela leva a documentação e esse pré-cadastro é validado e uma vez que ele passa por todo o processo de
habilitação ao final, ele migra esse dado do pré-cadastro ou é feito o cadastro dele se ele não fez o pré-cadastro. Né? E a possibilidade de inclusão de dados pelo Ministério Público e Defensoria. Isso também eu acho que é uma funcionalidade, um passo a mais adiante que deve ocorrer. Doutor Haroldo, muito bom falar sobre esse assunto hoje. Eu quero agradecer a participação aqui, essa aula que o senhor trouxe para a gente aí do cadastro de adoção, porque a gente sabe a quantidade de famílias interessadas e, como eu disse, famílias que vivem essa expectativa, essa ansiedade, né, por ter a chegada de um novo membro da família, que é tão importante. A gente sabe o quanto isso transforma a vida de muita gente. Verdade. É um avanço muito grande, a gente fica feliz aí com esses resultados. Parabéns a todos os envolvidos aí no trabalho, aqui no estado principalmente. Obrigado. Obrigado, viu? Bom dia e boa semana. Bom dia. Vamos voltar a falar de trânsito com Denise? Desde o início dessa edição que a gente está comentando aqui a situação do trânsito de Aracaju, no comecinho do dia. Agora ela está com o superintendente da SMTT, superintendente em exercício, para falar de uma mudança breve que vai acontecer na Augusto Franco. Denise? Isso, agora a gente vai retomar aqui o nosso papo, né, com o superintendente em exercício da SMTT, o Carlos Renato Teles Ramos, que está aqui comigo. Superintendente, mais uma vez, bom dia, muito obrigado pela sua participação. A gente vai ter uma mudança importante aqui nesse cruzamento onde nós estamos, que é de grande movimento, de grande fluxo, né, a qualquer hora do dia. Sem dúvida, bom dia a todos. Com a inauguração da Otelvino Alves de Lima, aumentou sensivelmente o fluxo de veículos aqui na Avenida Augusto Franco. A intenção é reduzir um tempo semafórico, evitando assim a espera no cruzamento. Então nós vamos reduzir e eliminar um ponto semafórico para quem vem na Augusto Franco, sentido Zona Sul. Quem viraria à esquerda para acessar a Nestor Sampaio, agora vai precisar ir até o conhecido popularmente viaduto do Detran para fazer o retorno, ou então fazer o laço de quadra para acessar a Nestor Sampaio. Essa mudança ela já começa a partir de quando? Essa mudança passa a vigorar a partir do dia 12 de setembro, uma quarta-feira. Então o pessoal já tem que ficar, né, já esperto, ligado aqui na mudança, porque com certeza vocês vão colocar, né, toda a sinalização para direcionar esse condutor. Sim. A SMTT vai fazer uma divulgação ainda maciça, é importante também essa oportunidade para fazer essa divulgação. Ainda vamos concluir a sinalização horizontal e vertical e vamos divulgar e ter agente de trânsito aqui no início dessa operação para ninguém ser pego despercebido. Muita gente, né, fala sobre essa questão dos tempos mesmo, dos semáforos. Às vezes a gente sai de um, cai em outro. O que a SMTT vai fazer, né? Tem algum projeto aí para melhorar essa mobilidade em toda a cidade? Sem dúvida. Temos um projeto de mobilidade que envolve principalmente os grandes corredores, os 4 corredores de trânsito, onde não só nos corredores, mas em todo Aracaju vão ser trocados todos os semáforos e todos os cruzamentos. São cerca de 150 cruzamentos semafóricos que vão entrar com semáforos inteligentes e vão ser operados uma central de operação na SMTT que vai poder fazer alterações remotamente. Esses semáforos, né, esse projeto, ele já começa nesse ano ou é para o próximo ano? Ainda os corredores estão em fase de projeto. Tem uma expectativa de dar ainda ordem de serviço para as obras no final desse ano, começo do próximo, mas é mais provável no início do próximo ano. Em relação às ciclovias, né, aqui é uma via de grande movimento também, inclusive para ciclistas. E um ciclista passou aqui um pouquinho antes da gente entrar no ar e cobrou essa questão da ciclovia, porque não se faz uma ciclovia de fato aqui nesse canteiro central, né, que não é utilizado. É verdade, mobilidade é uma questão para todos, não só para quem usa transporte público, carro, pedestre, inclusive o ciclista. Aqui na Avenida Augusto Franco, no projeto de mobilidade, está sim contemplada uma ciclovia. Então, quando da implementação desse corredor, teremos sim aqui uma ciclovia. Mobilidade é um desafio, né? A cidade está crescendo e, por isso, várias ações precisam ser realizadas para que a gente possa ter uma fluidez maior. O número de veículos também cresceu ao longo dos anos, então é um grande desafio, né? Sem dúvida, é um grande desafio, impacta todas as classes sociais, quem usa transporte público, quem usa veículo, quem usa bicicleta, moto. Então, é uma preocupação da Prefeitura e é uma preocupação constante da SMTT.
Em relação, voltando a gente falar aí dessa mudança aqui nessa região, a gente tem a Avenida Nestor Sampaio também, que é um movimento intenso e que cruza aqui, Vamos dar uma orientada para esse motorista, o que ele deve fazer então, Como é que vai funcionar na prática essa mudança, para a gente tentar, visualizar. Muito bem, a partir do dia 12 de setembro, quem vem pela Avenida Augusto Franco, sentido Zona Sul, não vai poder mais virar à esquerda no semáforo aqui no cruzamento com a Nestor Sampaio. Ele vai precisar ir até mais à frente, no viaduto popularmente conhecido como viaduto do Detran, ou então fazer o laço de quadra aqui pela rua Francisco de Assis. Em relação a um outro ponto também aqui da capital que é bem preocupante, bem crônico em relação a trânsito, é aquele acesso da Avenida Beira-Mar a Francisco Porto. Ali forma um grande congestionamento. Já tem algum estudo nesse sentido para também tentar viabilizar aquele trecho ali da Avenida Beira-Mar com a Francisco Porto? Tem também. A Avenida Beira-Mar é outro importante corredor de transporte da cidade, está contemplado no nosso projeto de mobilidade e ali passa por uma revisão de todos os tempos semafóricos e inclusive um pouco da via também. Muito obrigada pela sua participação, por todas essas informações. Bom dia e bom trabalho. Líder. Muito bom, informação importante para quem costuma circular pela região. Vou só acrescentar aqui uma coisa, já que a gente está falando de trânsito, a gente viu aí que choveu, pista está molhada, então todo mundo cuidado aí para começar bem a semana sem acidente, viu? Superintendente, obrigado pela participação, pelas informações aqui com a gente. Obrigado, Denise, você também. A seguir, a gente fala sobre a importância da alteração de dados cadastrais no caso de compra ou venda de veículo usado. Não é isso, Janaína? Isso mesmo, Lidevan. O Código de Trânsito diz, que o comprador tem 30 dias para fazer essa transferência. E é tão importante realizar esse procedimento, fazer essa transferência, para evitar, por exemplo, que o antigo dono do veículo, seja responsabilizado por uma infração de trânsito que não foi cometida por ele. Já já eu volto com mais detalhes sobre o assunto. Lidevan. Isso, ninguém quer, Essa surpresa desagradável, chegar essa surpresa em casa dessa notificação. Obrigado, Janaína. Especialistas comentam sobre a quantidade de milionários no Brasil e a distância deles para os mais pobres. A gente tem uma reportagem sobre isso também da nossa colega de Brasília, Mônica Carvalho, daqui a pouco. Vamos para o intervalo agora com a professora Janete e a turma de Rádio e TV do Senac. Essa é a turma de Rádio e TV do Senac. O Bom Dia Sergipe volta já! Bom dia, um abraço para a turma toda aí, boa semana para vocês. A professora Janete, um beijo, obrigado pelo vídeo. 6h55. Olha só, aconteceu um princípio de incêndio numa agência do Banese que fica no calçadão da rua João Pessoa, no centro da capital. O Banese informou que ninguém ficou ferido e que o atendimento hoje vai ser realizado em uma loja a poucos metros do local. Os serviços não foram afetados. O Código de Trânsito diz que a partir da data da venda de um veículo, o comprador tem 30 dias para fazer a transferência. É importante fazer essa transferência de propriedade, comunicar ao órgão de trânsito essa compra ou venda para responsabilizar o verdadeiro dono em caso de infrações, tá, gente? A Secretaria de Estado da Fazenda e o Detran estabeleceram uma parceria que permite que os dois órgãos estejam cientes e só o novo proprietário seja autuado. Eu vou falar aqui com a Janaína, ela vai explicar para a gente como funciona, o que essas pessoas, esses novos donos devem fazer, Atenção. Então, Lidevan, a Secretaria de Estado da Fazenda vai utilizar os dados que vão ser enviados pelo Detran, para autuar essas pessoas que não realizarem essa transferência. Quem vai explicar isso melhor para a gente é a Rosa Amélia Souza, coordenadora de IPVA da Cefaz. Muito bom dia, obrigada pela sua participação. Queria que a senhora explicasse melhor como é que vai funcionar essa parceria entre Cefaz e Detran.
Bom dia. Bem, essa parceria ela funciona através de dados que o Detran, dados cadastrais dos proprietários dos veículos que o Detran envia para a Secretaria da Fazenda. E através desses dados vai ser possível a Secretaria da Fazenda efetuar os procedimentos de cobrança dos novos proprietários que não efetuaram a transferência dos veículos. Como está a situação hoje em Sergipe? Tem muitos veículos aí com pendências com relação a essa transferência de propriedade? Tem, lá o meu setor esse problema é recorrente, tem muitos processos, porque tanto o novo proprietário do veículo ele é obrigado a efetuar a transferência, como quem vende também, ele é obrigado a fazer o comunicado de venda no Detran. O Código de Trânsito Brasileiro, ele prevê, o artigo 134, que a pessoa faça esse comunicado sob pena de ser responsável solidário pelas multas e quaisquer pendências com relação a esse carro, inclusive o IPVA. Rosa, fazendo primeiro, alertando as pessoas, né, que compram um veículo usado, né? Qual a orientação? O que é que essa pessoa deve fazer para realizar essa transferência? Como é que funciona? Bem, é fundamental que essa pessoa, ao vender esse veículo, ele dirija-se ao cartório junto com quem está comprando, aí para efetuar o reconhecimento de firma, autenticação, e logo em seguida pega aquele documento e vá ao Detran fazer essa comunicação de venda. Somente assim ele poderá ficar isento de multas, pendências e quaisquer processos com relação a esse veículo. Isso, no caso, é para quem vendeu o veículo. Então, essa pessoa tem que ir ao Detran apresentar, né, esse documento que comprova a venda, esse documento deve ser autenticado. Agora, a pessoa que compra, né, um veículo usado, como é que é essa questão da transferência, o procedimento? Como eu falei, nós temos lá no setor vários processos e tem muitas pessoas que não efetuaram esse comunicado de venda, aí foram autuadas, estão com os nomes negativados no CADIM, no Serasa, porque a Fazenda não tinha como ter esse conhecimento. Em contrapartida, aqueles que efetuaram a comunicação de venda, nós estaremos agora autuando esses novos proprietários que não efetuaram a venda. Rapidamente, a partir do dia 30, né, algumas taxas, inclusive essa, né, de transferência de propriedade de veículo, poderão ser parceladas no cartão de crédito, não é isso? Exatamente. O Detran fez um convênio com as operadoras de cartão de crédito, com o Banese também, e através do DUA, que é o documento de arrecadação lá do Detran, aí todos esses proprietários vão ter essa facilidade de poder parcelar suas pendências, seus débitos, inclusive o licenciamento, através dos cartões de crédito. Ok, então muito obrigada pelas informações. Uma novidade boa, né, Lidervan, para quem está aí com problema, quem está com dívida aí com relação a taxas aí com o Detran. Isso, é o que eu falei, né? Multa ninguém quer, mas quem está com dificuldade e tem que pagar multa, é bom que seja facilitado esse processo aí de pagamento, né? Uma notícia boa. Obrigado, coordenadora, pelas informações, pela participação aqui com a gente. Obrigado você também, Janaína. E olha, de hoje até o dia 10 de setembro, os aposentados e pensionistas do INSS começam a receber a primeira parcela do abono salarial 13º, né? O abono vai ser depositado junto com o benefício mensal e corresponde a 50% do valor total. De acordo com o INSS, nessa primeira parcela não vai ter desconto de imposto de renda, vai ser cobrada apenas uma segunda parcela em novembro e dezembro. Tem direito à primeira parcela do 13º os segurados do INSS que durante o ano receberão um benefício previdenciário de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão ou salário maternidade. Aqueles que recebem benefícios assistenciais, como benefício de prestação continuada, renda mensal vitalícia, não têm direito ao abono, tá? Ainda de acordo com o INSS, aqui em Sergipe vão receber o abono pouco mais de 287 mil pessoas, totalizando quase 170 milhões de reais em pagamentos. Agora, às 7h03, fazer uma pergunta. Você queria ter R$1 milhão? Pois é. Quem não queria, né? Tem brasileiro que já pensa em R$1 bilhão. Estudiosos da concentração de renda no Brasil explicam que o problema não é alguém ser milionário, e sim a distância entre ele e os que são mais pobres. A nossa colega de Brasília, Mônica Carvalho, trouxe essa... A seguir, assinatura de parcerias importantes, né? As parcerias que vão ser celebradas aqui no estado para tratar da gestão de resíduos sólidos. A Janaína vai trazer essas informações para a gente no próximo bloco, Janaína.
Então, Lidevan, o presidente da Agrese, que é a Agência Reguladora de Serviços Públicos de Sergipe, vai participar daqui a pouco de 3 solenidades. Uma dessas solenidades é a assinatura de um convênio com municípios da Grande Aracaju que resolveram se unir em consórcio para enfrentar a questão da destinação do lixo produzido por eles. Já já eu volto com todos os detalhes. Lidevan. Uma discussão muito importante também. Obrigado, Janaína. Falo já com você. Nós vamos mostrar ainda uma exposição de objetos que remetem ao passado. Muito legal, gente. E a exposição Museu Caipira, que reúne peças que mostram um pouco de como era a vida e o cotidiano na zona rural aqui de Sergipe. E a gente volta a falar de esporte com o nosso colega Tiago Barbosa daqui a pouco, tá bom? Daqui a pouco o Tiago Barbosa está por aí de volta. Vamos para o intervalo com Natane e o filho, Natan. Bom dia, Sergipe, volta? Já! Bom dia, um abraço para vocês, boa semana, obrigado pela companhia. Agora 7h10. Hoje é um dia importante e de marcos na gestão dos resíduos sólidos aqui no estado. A Agrese, a Agência Reguladora de Serviços Públicos de Sergipe, vai participar de 3 solenidades. Uma delas é a assinatura de um convênio de cooperação técnica com municípios aqui na Grande Aracaju que decidiram se unir em um consórcio para enfrentar um problema sério, que a gente já falou muito, que é o do lixo, um desafio comum a todos esses municípios, né, Janaína? Isso mesmo, viu, Lidevan? E as solenidades acontecem a partir das 9 da manhã no auditório do Tribunal de Contas de Sergipe, no bairro Capucho, de onde falamos ao vivo. Eu vou conversar agora com Luiz Hamilton Santana, diretor-presidente da Agrese. Bom dia, muito obrigada pela participação do senhor. Então, o primeiro ato, né, é a assinatura de um convênio de cooperação técnica com os municípios da Grande Aracaju, né, que resolveram se unir em consórcio. O que é que diz, o que é que trata esse convênio? Bom dia, Lidevan, bom dia a todos. É verdade. Nós teremos logo mais às 9 horas essas solenidades para assinarmos 3 atos importantes que vai ter influência na população de mais de 1 milhão de pessoas em Sergipe, uma vez que envolve mais de 40 municípios. O primeiro deles é exatamente o convênio com o consórcio público da Grande Aracaju. Esse convênio ele tem como objeto fazer um chamamento público para empresas interessadas comparecerem e fazerem os estudos de viabilidade para a destinação de resíduos sólidos. De que forma, né, essas empresas podem acionar a Agrese? Através do chamamento público, que é o que vai ocorrer com o segundo ato do Centro-Sul. Então, veja, nós teremos inicialmente o convênio com o consórcio da Grande Aracaju, que envolve mais de 6 municípios. Teremos a assinatura já do chamamento público do consórcio Sul e Centro-Sul, que envolve 20 municípios. E o terceiro ato é exatamente a autorização já das empresas que foram habilitadas para fazerem esses estudos de viabilidade para implantação de aterros sanitários, onde serão destinados resíduos sólidos. Esse consórcio é o consórcio do Agreste, que envolve 16 municípios. Portanto, são atos importantíssimos, é uma solenidade onde trará como consequência exatamente erradicar os lixões existentes em cada um dos municípios de Sergipe. Então, são 3 consórcios que estão em fases diferentes aí de implantação de regularização. Né? São 3 consórcios. O Estado de Sergipe ele foi dividido em 4 consórcios. Os 3 consórcios que estão em andamento sobre a questão dos resíduos sólidos, o primeiro foi o do Agreste, onde nós lá atrás fizemos esse convênio, depois fizemos o chamamento público e hoje é exatamente a assinatura das empresas que foram habilitadas. Foram 4 empresas, 2 do Paraná, uma delas é formada por um consórcio, uma do Pará e uma outra de São Paulo. Essas empresas, que inclusive têm um aterro sanitário aqui em Sergipe. Então essas empresas já serão habilitadas hoje já para fazer esses estudos. Enquanto que o consórcio do Sul e Centro-Sul, esse já fizemos lá atrás o convênio e hoje faremos o edital de chamamento público. E certamente mais na frente faremos também a autorização. E o
o último consórcio que faremos hoje com a assinatura do convênio, exatamente o consórcio da Grande Aracaju. Ok, muito obrigada pelas informações. Lidevan. Obrigado, presidente, pelas informações. Obrigado, Janaína, você também. A gente vai mostrar agora uma exposição que está aberta aqui em Aracaju, é o Museu Caipira. E ela tem esse nome justamente porque reúne peças do acervo de um sergipano do município de Nossa Senhora das Dores. O Valtênio Santos Santana é um colecionador de memórias, porque os objetos que ele costuma guardar retratam um pouco do passado e do cotidiano de famílias que viveram principalmente nas zonas rurais do sertão sergipano. Quem veio do campo certamente não terá dificuldades de identificar alguns desses objetos, como por exemplo o chicote, que é muito utilizado pelo vaqueiro, essa parte aqui que o cavaleiro utiliza para subir, para montar no cavalo, e também, olha aqui, olha, essa outra ferramenta que é justamente para atiçar o animal para ele andar mais rápido. Agora eu vou perguntar a Alana, que está aqui do meu lado. A Alana, ela veio do município de Malhador, Saco Torto, não é isso mesmo? Povoado de Saco Torto. Agora eu vou perguntar a Alana se ela sabe que objeto é esse, Alana. Mas você veio do campo. Mas eu não sei, porque infelizmente a modernidade tirou muita coisa boa do interior, né? Nem desconfia? Não. Para mexer pipoca, é? Pronto. Gente, olha, isso aqui é a antiga furadeira. Só botar aqui na parede. Não, é o contrário, Aí, agora. Aí você mexe essa parte aqui, olha, aqui, ó. Mexe essa parte, assim, ó, vai virando e coloca aqui a broca, aí vai fazendo a perfuração na parede. E você conhecia? Em cada cantinho da exposição, um encontro de como era a vida na casa de muita gente no passado. Pote de barro que ficava no canto da cozinha para guardar água para beber era a água do turrão. A jarra menor de barro ia à mesa para servir a família. A mesa está posta na exposição com xícaras, pratos de porcelana e os de metal também. E tantas outras peças que a Márcia parece que voltou para a casa da avó dela. Tem coisas que tinha na casa dela também, como o ferro de passar a brasa. Era muito divertido para a gente, que era criança, né? Mas traz uma emoçãozinha. Quem visita a exposição aqui no Sesc do bairro São José tem um encontro com alguma fase da vida que deixou saudade. Me traz muitas memórias afetivas, né? Da casa da minha avó, né? Como tinha esse baú que ela guardava uma boneca, né? E eu era louca para abrir e ver o que é que tinha dentro, e sempre tinha essa boneca que ela me deixava brincar um pouquinho, depois eu tinha que devolver para o baú de novo. Eu acho que preservar a memória é você manter viva a sua passagem, a sua história e projetar e proporcionar um futuro melhor, um futuro que diante das novas demandas de tecnologia e outros objetos do cotidiano, né? A máquina de datilografar, antigas câmeras fotográficas, a radiola, discos de vinil. E isso é só parte do acervo de um museu que fica no interior do estado. Todo esse acervo que vocês estão conhecendo pertence a um colecionador que mora na zona rural de Nossa Senhora das Dores. É o Valtênio. Ele é pedagogo e também agente de saúde lá no município onde mora. Hoje ele tem aproximadamente 400 peças e o museu começou com 100 peças. Assim, o museu se entende. Em 2012, quando ele colocou uma plaquinha com o nome museu, ele já tinha 100 peças. Mas desde criança que ele coleciona, pega os objetos que as pessoas teoricamente iriam jogar no lixo, e ele entende que ele tem uma história, que ele pode fazer essa trajetória, né, de como é essa vida do caipira. Eu disse que era legal, que vocês iam gostar. A exposição Museu Caipira vai ficar aberta ao público até o dia 20 de setembro na Galeria do Sesc, que fica na Rua Senador Hollenberg, número 301, no bairro São José, no centro de Aracaju. Não paga nada para entrar não, viu? E o Sesc também recebe grupos para visitas pré-agendadas. O telefone para mais informações é o 3216-2753. Vamos ver agora os destaques de hoje do Bom Dia Brasil com Chico Pinheiro.
Olá, muito bom dia para você, que daqui a pouco vai ver no Bom Dia Brasil desta segunda-feira um crime que não para de crescer no país. Mais de 1,5 milhão de celulares foram bloqueados no ano passado. Depois disso aí, roubos, furtos, são flagrantes das cidades brasileiras. E a semana começa violenta no Rio de Janeiro. Um homem foi morto num arrastão na Baixada Fluminense. E na favela do Dona Marta, na Zona Sul, o dia amanheceu com mais um tiroteio. Nos Estados Unidos, um atirador abriu fogo durante um torneio de videogame. Ele matou 2 pessoas, deixou 11 feridas e depois se matou também. Mais de 30 milhões de aposentados começam a receber hoje a primeira parcela do 13º salário. Muita gente aqui no Brasil vai aproveitar para pagar as dívidas. Detalhes daqui a pouco, às 7h30 no Bom Dia Brasil. Aguarde. O Bom Dia está quase acabando, mas quase, porque Thiago Barbosa está aqui. Como vocês estavam acostumados a encontrar Thiago sempre no final, né, Thiago? Vai continuar assim, durante todo o jornal. É isso aí, durante o jornal e no final. Participação. Thiagão, vamos de Série A2 agora? Vamos de Série A2 do Campeonato Sergipano, né? Tivemos rodada no fim de semana, a competição começou na semana passada. Ontem nós tivemos 3 jogos, os 3 terminaram em empate sem gols. Vamos destacar agora o empate em 0-0 entre os times da Barra dos Coqueiros e Aracaju. Esse jogo aconteceu ontem na cidade da Barra dos Coqueiros. A gente tem aqui alguns lances que a gente separou aí da partida, né? Vamos colocar aqui também no telão para a gente acompanhar. Esse empate aí, sem gols, entre Aracaju e Barra dos Coqueiros. Barra dos Coqueiros jogando aí com uniforme vermelho, Aracaju de amarelo. Olha só, alguns lances interessantes do jogo. Foi um jogo movimentado, com muitas oportunidades criadas aí para os dois lados. No fim das contas, acabou aí com um empate sem gols. Os times também se alternando nas jogadas ofensivas, olha só. Lances aí de algum perigo, mas no fim das contas, olha só, falta cobrada aí, o goleiro foi esperto, defendeu a bola, teve ainda o rebote, a zaga do Aracaju afastou, enfim. Um jogo interessante, mas com empate sem gols. E a gente teve, além desse 0-0, a gente teve o 0-0 entre o Botafogo de Cristinápolis contra o América. E também tivemos empate sem gols entre o Propriá e o Força Jovem de Aquidabã, além do 0-0 entre Aracaju e Barra dos Coqueiros. E no sábado tivemos mais 3 partidas, a vitória do 7 de junho de Tobias Barreto por 1-0 contra o Lagartense, a vitória do Estanciano por 2-0 contra o Boquinhense e também tivemos a vitória do Guarani de Porto da Folha, né, no Clássico do Sertão contra o Canindé. O Galo do Sertão venceu por 2-0 a sua partida. A Série A2 do Campeonato Sergipano tem continuidade aí nas próximas semanas, lembrando que são 17 times participantes, desses 17 times apenas um vai conquistar a vaga sonhada para a elite do futebol sergipano do ano que vem. Mudando de assunto agora, vamos passear um pouquinho aí pelas divisões do Campeonato Brasileiro. Ontem, pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Vitória venceu o Atlético Mineiro por 1-0 com o gol do Léo Ceará. O Léo Ceará, que brilhou aí pelo Confiança durante a temporada, foi o artilheiro do time proletário com 17 gols. Ele pertence ao Vitória, veio para o Confiança por empréstimo. Depois que o Confiança encerrou as suas atividades, ele retornou para o Vitória e conseguiu fazer o gol da vitória ontem do time. O time é o 14º colocado aí da Série A do Campeonato Brasileiro com 22 pontos. E na Série C, ontem tivemos a definição dos times que subiram para a Série B. Infelizmente, nenhum time nordestino conseguiu a vaga. O Náutico já tinha desvantagem contra o Bragantino, também não conseguiu confirmar a sua classificação. O Bragantino passou para a primeira divisão, conseguiu o acesso. O Santa Cruz havia vencido no primeiro jogo, mas foi derrotado no segundo por 3-1 e não conseguiu subir, perdeu para o Operário do Paraná. E ontem o Botafogo da Paraíba estava conseguindo a sua vaga na Série B do Campeonato Brasileiro até os 47 do segundo tempo, mas levou o gol, a partida foi para os pênaltis e nas penalidades o Botafogo de Ribeirão Preto conseguiu avançar para a segunda divisão do futebol brasileiro. Infelizmente, nenhum time nordestino subiu de divisão nessa temporada. Felizmente. Tiagão, obrigado pelas suas informações. Até amanhã, abrindo o jornal aqui comigo cedinho. É isso aí, combinado. Bom dia a todos. Bom dia, até amanhã. Reta final aqui do Bom Dia Sergipe. Nessa edição nós falamos do 11º Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais
agroflorestais, que vai acontecer a partir de hoje na Universidade Federal de Sergipe. Falamos também sobre a assinatura de parcerias, né, para a gestão de resíduos sólidos no estado e da recente integração do Detran com a Secretaria da Fazenda. Janaína. Então, Lidervan, né, a Cefaz e o Detran, né, estão fazendo esse alerta sobre a importância, né, de alterar os dados cadastrais para evitar, por exemplo, que o antigo dono de um veículo receba uma multa, né, de uma infração de trânsito que não foi cometida por ele. De acordo com um levantamento feito aí pela Cefaz, 17 mil veículos em Sergipe estão aí com pendências com relação à alteração de propriedade. E uma outra novidade é que essa taxa e outras taxas também, como IPVA, licenciamento e multas, vão poder ser divididas, parceladas no cartão de crédito a partir do dia 30. Então, essas foram as informações de hoje. Bom dia para você, bom dia para todos. Obrigado, Janaína, para você também, viu? E hoje, Bom Dia Sergipe também circulou pelo trânsito de Aracaju, né? A gente começou com o novo superintendente da SMTT. Ele falou ainda sobre uma alteração que vai ser feita em breve na Avenida Augusto Franco, uma das mais movimentadas da capital. E agora a Denise está lá em frente à agência do Urbanese, no centro da capital. Teve um princípio de incêndio nessa noite. Ela vai atualizar aqui para a gente. Denise? Bom, a gente teve um probleminha com o sinal de Denise, mas como eu falei já há pouco, esse princípio de incêndio foi nessa agência do Urbanese, né, à noite. O Urbanese informou que não teve feridos, felizmente, e que o atendimento não ficou comprometido, tá bom, gente? Vai ser feito em um outro espaço, em uma loja próxima a essa agência mesmo. Quem for até lá vai ser informado desse outro local, tá bom? No estúdio, falamos sobre o Cadastro Nacional de Adoção, um sistema online que cruza os perfis das crianças e das famílias habilitadas, agilizando um processo que às vezes chega a levar anos. Vamos ver agora o que mais foi destaque nessa manhã. O domingo foi movimentado na Orla da Atalaia, aqui na capital. A 17ª edição da Parada LGBT reuniu uma multidão para falar de intolerância e diversidade. Um projeto da Universidade Federal de Sergipe tem ajudado pessoas que sofrem com dores nas costas. Mostramos estratégias de instituições filantrópicas para driblar a crise econômica. Falamos sobre a concentração de renda no Brasil. Especialistas comentaram sobre a quantidade de bilionários no país e a distância deles para os mais pobres. Uma exposição na capital reúne peças do acervo particular do sergipano Valtênio Santos Santana de Nossa Senhora das Dores. O colecionador de memórias é o Museu Caipira. Bom Dia Sergipe fica por aqui, os destaques de hoje, daqui a pouco no g1.com.br/SE. Outras informações a qualquer momento no Sergipe Notícia e logo mais ao meio-dia no SE1. Um ótimo começo de semana para vocês. Amanhã tem mais, às 6 da manhã. Eu espero todo mundo aqui. Bom Dia Sergipe. Oferecimento Ferreira Costa. Mais de 70 mil itens para você construir, reformar e decorar. TV Sergipe. Dia e noite, cada vez mais perto de você. Banco do Brasil. Simule e invista seu dinheiro direto pelo app. Oferece Bom Dia Brasil. Olá, bom dia.